Como o pastor Justino bem disse, nós somos sabidos, vivemos tempos difíceis, mas a palavra do Senhor, que é a nossa esperança, que é a nossa chama viva, é o que nos motiva, é o que nos faz nos mover de onde nós estamos, para ir para um outro lugar, uma outra situação. É ela que nos sustenta. É por meio da palavra do Senhor que nós encontramos o alento e a força para combater o bom combate. Bem sei que a sua vida não está muito fácil, como a de muitos outros que estão por aí, mas eu sei também que o Senhor nosso Deus, Ele é contigo. Ele está presente aqui, Ele está presente na minha vida, e Ele está presente na sua vida. É necessário então que nós confiemos nossas vidas ao Senhor, para que Ele possa ser a autoridade sobre nós e nos dirigir, e nós possamos então nos render a esse Deus, porque somente por Ele e através dEle é que nós vamos chegar do outro lado. Do outro lado. A caminhada está difícil, irmão. Não desista. Não desista, porque o socorro é bem presente. Levo os meus olhos para o alto. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Esse Deus que criou aquilo que eu vejo e aquilo que eu não vejo, é Ele que opera maravilhas. É Ele que agirá por mim, e é Ele que agirá por vós. Abra a palavra do Senhor no livro de Josué, da qual eu gostaria de compartilhar a palavra que o Senhor colocou no meu coração, desde que o Senhor abriu a oportunidade para que eu pudesse estar trazendo essa mensagem nessa manhã. Deus te conhece, meu irmão. Deus te conhece, minha irmã. Ele tem estado contigo, e Ele conhece o teu coração, Ele sabe o teu sofrer, Ele conhece as tuas frustrações, mas Deus, Ele tem a bênção em tuas mãos, e Ele quer derramar essa bênção na tua vida hoje. Basta que nós nos apresentemos ao Senhor e confiemos que esta palavra é a palavra da verdade. É ela que vai abrir os céus, é ela que vai colocar você em sintonia com o Senhor. Confie na palavra do Senhor e faça aquilo que o Senhor nessa manhã disser ao teu coração que deves fazer. Amém? Não olhe nem para a direita, não olhe para a esquerda, e tampouco para o que já passou, porque o que o Senhor tem proposto a você está à frente. Amém? Amém. Está à sua frente. Levante a cabeça, como a pastora Isabela disse. Pare de ficar olhando para o chão, olhe para o céu, porque é de lá que vem o teu socorro. Amém? Amém. Encontramos agora nesse trecho o povo de Deus, o povo que foi tirado das terras e do domínio dos egípcios, o povo que já havia perdido o seu líder maior, Moisés, e agora o Senhor tinha levantado Josué como seu substituto. 30 anos já havia se passado, e o povo estava peregrinando no deserto. O povo, os hebreus, estavam dando voltinhas no deserto. Tudo porque, quando o Senhor, com mão forte, mão poderosa, havia os livrado do Egito, da escravidão, manifestando o seu poder, a sua glória, através das pragas, e culminando com a morte dos primogênitos, então o faraó cedeu e permitiu que Israel, que o povo do Senhor, saísse para adorá-lo no deserto. E não muito depois, quando o povo havia saído do Egito, estava às margens do Mar Vermelho, o faraó com o seu exército atrás do povo do Senhor para dizimá-los. Mas o Senhor, o Deus de todas as terras, abriu o mar, e o povo hebreu passou por aquele lugar, o mar aberto e a terra seca, e conseguiu livrar-se das mãos do faraó.
E o exército do rei, o exército do faraó, na metade do caminho, perseguindo o povo, foi engolido pelas águas deste mar. O Senhor fez maravilhas na vida daquele povo, diante daquele povo, mas Israel se mostrou covarde, medroso e incrédulo quando diante da terra prometida. 2 espias haviam sido enviados para ver como estava a terra, e voltaram dizendo: é uma terra que mana leite e mel. É tudo aquilo que o Senhor havia prometido, mas também há gigantes, né? Outros, 2 espias, não haviam enviado 12, né? 2 falaram: olha, a terra é isso tudo. Mas os outros 10, cheios de medo, viram gigantes, e nós, diante desses gigantes, somos como gafanhotos. Seremos esmagados, seremos exterminados. É melhor a gente não entrar nessa terra. Mas Josué e Caleb se mantiveram firmes, confiantes de que o Senhor daria vitória. Mas o restante do povo teve medo. Teve medo? Não confiar. Depois de tudo aquilo que Deus havia feito, então vocês vão dar voltinha no deserto. Por 40 anos, o povo que teve medo de avançar, de ir à frente e tomar posse sobre aquilo que Deus havia prometido a eles, com espírito de escravidão, de covardes, vai andar no deserto por 40 anos, vai aprender a confiar no Senhor. E aquela geração, com exceção de Josué e Caleb, aquela geração que teve medo, perdeu a oportunidade, morreriam no deserto. Somente os seus filhos poderiam entrar e tomar posse da terra prometida. Estava eles agora, então, nessa situação, depois de 40 anos, 30 anos com a morte de Moisés, estavam acampados em Setim, e o Senhor, mais uma vez, moveu Josué a mandar espias. 2 espias, sim, agora entraram lá na terra, entraram pelas muralhas lá de Jericó, e viram como era a situação. Foram salvos por Raabe na perseguição, porque descobriram que os hebreus haviam mandado espiões para ver como era a terra, e eles já estavam tremendo de medo, porque souberam de que como Deus havia tirado aquele povo lá da escravidão, e como Deus estava guerreando por eles, e eles já cheios de medos, desmaiando em si, sabendo que o povo de Israel estava ali acampado próximo. Os 2 espias retornaram e falaram: é tudo nosso, é tudo nosso. Agora eles estavam prontos. Uma nova geração se levantou, uma geração que estava confiante. Mas, segurando ainda no capítulo 3, o Senhor Deus reforçou animou aquele a quem ele havia chamado para liderar o povo, Josué. E determinou o seguinte a Josué, capítulo 1, verso 8 e 9: não cesses de falar desse livro, o livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que te enchas, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Diga ao teu irmão: o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Essa é a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração para dizer a esse povo remido, salvo pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, e que se reúne nesse lugar.
O Senhor é contigo. Amém. Sois vitorioso. O Senhor os chamou para pelejar com coragem. O Senhor estava dizendo isso ao líder Josué. Não te espantes, não tenhas medo. Portanto, encontramos agora Josué sob a liderança do povo de Israel no capítulo 3. Diz a palavra do Senhor. Me acompanhe, irmãos. Josué capítulo 3, versículo 1 em diante. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela, cerca de 1 quilômetro, irmãos. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Repita essa frase, irmãos: o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus. Lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os feruzeus, os gigazeus, os amorreus e jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passará o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repita, irmãos, o Senhor de toda a terra, mais uma vez, o Senhor de toda a terra, pouse nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, os que vêm de cima se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, e ficaram ao lado de Sartã. E os que desciam ao mar da Araba, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então o povo defronte de Jericó, então passou o povo defronte de Jericó,
Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firme no meio do Jordão, e todo o povo de Israel passou o pé enxuto, atravessando o Jordão. Amém. 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 Irmãos, que maravilhas o Senhor Deus de Israel, o Senhor nosso Deus, não fez diante desse povo. Que maravilhas o Senhor deseja realizar na tua vida. A obra que Deus começou na tua vida, meu caro irmão, o Senhor ainda não terminou. O Senhor ainda não terminou convosco. Nós deveríamos, como prédios em construções, que segue lá com uma placa, engenheiro responsável, fulano de tal, nós deveríamos também ter, talvez, uma plaquinha dizendo, em obras, engenheiro responsável, o Senhor de toda a terra. É Ele quem está trabalhando na minha vida. É Ele quem está trabalhando na tua vida. O Senhor não tem deixado você nenhum momento sequer. Mesmo quando você tem se demonstrado temeroso, incrédulo, o Senhor não está distante. O Senhor não está longe. O Senhor, diante dele não há impossibilidades das quais o impeça de agir a teu favor. Olhando para a palavra do Senhor, nós vemos que assim ele agiu no passado, é assim que ele age no presente, e é assim que ele continuará agindo. O relato dos espias salvos informava o que eles haviam encontrado na terra que estavam diante deles, Canaã. Josué então levantou o acampamento, e os hebreus estavam ali diante do Jordão, o rio Jordão, que os separavam separavam da terra prometida. Os oficiais saíram pelo arraial e já havia avisados que quando eles vissem a arca sendo conduzida, que eles a seguissem. Por que deveriam seguir a arca? A arca da aliança é descrita na Bíblia como um objeto que guardava as tábuas dos 10 mandamentos. Também não só guardava as tábuas dos 10 mandamentos, como também o cajado de Arão que havia florescido, e uma porção do maná. A arca, ela representava o veículo de comunicação de Deus com o seu povo. A arca da aliança representava a presença de Deus no meio do seu povo. Era a representação de Deus na terra. Assim, a presença dessa arca era a garantia da vitória, era a garantia de que o Deus que havia criado todas as coisas estava com eles. O Deus que os havia liberto lá da opressão do Egito, esse mesmo Deus estaria sempre com eles. O Senhor estava ensinando-os, o Senhor estava formando-os, um povo que deveria estar rendido ao Senhor, na confiança total e irrestrita ao Senhor. Porque esse Deus, irmãos, aonde não há porta, onde não há saída, Ele faz existir. É o Deus de Abraão, o mesmo que acreditava que das cinzas Ele poderia recuperar o seu filho sacrificado e ateado fogo. Esse Deus da qual Abraão acreditava é o mesmo que está operando em nós hoje. A arca continha então os 10 mandamentos escritos nas pedras, 2 tábuas feitas de pedra, da qual o Senhor havia entregue a Moisés. Os 10 mandamentos, a lei, simbolizava
a palavra, a vontade da qual o Senhor nosso Deus deu ao seu povo. A palavra que hoje nós temos, a Bíblia Sagrada, o livro santo, que o Senhor tem feito chegar em nossas mãos, tem a mesma importância que os 10 mandamentos tinha para o povo de Israel. Essa palavra não tão somente deve estar guardado, encerrado nesse livro, mas como tem que estar no teu coração, tem que estar na tua mente. É necessário decorar a palavra do Senhor, é necessário estudar a palavra do Senhor, é necessário falar da palavra do Senhor, dessa palavra que o Senhor tem escrito em os nossos corações. O maná que estava ali presente na arca representa, meus irmãos, o sustento que Deus proveu ao povo enquanto estava no deserto. O Senhor nosso Deus é Ele quem te sustenta. Não é o teu trabalho. O teu trabalho é o meio pelo qual Deus age. Mas se você não estiver trabalhando, está desempregado, o Senhor vai te sustentar da mesma maneira. Porque para esse Deus não há impossibilidades. E você é uma pessoa salva, remida, conquistada por Cristo. Você tem um valor incomensurável a Deus. Custou a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele não deixará faltar o teu sustento, aquilo que você precisar, daquilo que você necessita, o Senhor te proverá. Sabe, meus irmãos, eu dou graças ao Senhor por tudo quanto tem ocorrido na minha vida, porque através das experiências do meu viver com Deus, o Senhor tem me ensinado. O Senhor tem me ensinado. Como eu já compartilhei com os irmãos até pouco tempo atrás, nós estávamos, eu e a Gislene, cada um tinha o seu próprio carro. Quer dizer, não era o nosso, era do banco ainda, né? Estava pagando, mas nós tínhamos. Mas as dificuldades chegaram e foi preciso então desfazer do carro, dos carros. Mas por mais difícil que a situação se mostrou, a minha esposa, a Gislene, ela é a mulher que eu pedi a Deus, uma mulher que amasse mais a Deus do que até a mim. Mas o Senhor me abençoou tanto que Ele me deu uma mulher que o ama mais do que qualquer coisa e também me ama. E também me ama. Sem a Gislene, essa bênção na minha vida, eu não poderia estar aqui. Deus providenciou essa mulher para que eu pudesse ser um homem estruturado. Sem agir, é claro, sem Deus na minha vida, na vida dela, nada poderia ser. E com a motivação pela qual ela sempre me deu, ou seja, nós vamos conseguir, nós vamos sair dessa, vamos lá, vamos confiar em Deus, e confiamos no Senhor, não deixamos de vir à igreja, não deixamos de realizar as nossas tarefas, com muita dificuldade, e o Senhor sabia, como sabe de tantas outras coisas. E Deus nos deu essa igreja, cheia de amor, cheia de misericórdia, e sempre havia um irmão pronto para nos servir com o seu carro. Não faltou carona, não faltou. Irmão, você sabe de quem eu estou falando, eu não quero desmerecer os outros, e por isso eu não vou nomear, mas muito obrigado pela carona, muito obrigado. E Deus, sabendo da nossa necessidade, Ele nos deu um outro carro. Irmãos, eu não tinha condição nenhuma, nem de dar uma entrada, mas o Senhor providenciou, porque o Senhor usa o bolso de outros para abençoar a tua vida, para abençoar a minha vida. E é assim que o Senhor, eu estou com esse novo carro, mas não é mérito meu, foi Deus quem me deu. Foi Deus quem me deu. E mesmo agora, com esse carro, voltando a andar de ônibus, irmãos, eu estive mais próximo dos nossos irmãos, que não sabem que são nossos irmãos.
e que precisam do Senhor Jesus Cristo. Ônibus lotado, pessoal cansado saindo do trabalho, e você olha para o rosto deste brasileiro cansado, brilhando de suor, numa condição indigna de transporte. Eu digo ao meu Senhor, eu sou um privilegiado, porque cada um deles merecia um transporte digno. Mas Deus também conhece cada um deles, e Deus cuida de cada um deles, como também Deus conhece a tua vida. Ele sabe do que você está precisando agora, nesse momento, e Ele já está agindo. A tua bênção, ela já existe, e ela está a caminho, se é que ela já não chegou nessa manhã na tua vida. Só falta tomar posse, meu irmão, minha irmã, tomar posse da bênção que o Senhor tem preparado. Mas é necessário reconhecer que Deus é um Deus provedor, e que devemos viver conforme a tua palavra. Na arca havia o cajado de Arão, o cajado que floresceu. Esse cajado, irmãos, representa a autoridade, porque ainda no deserto, alguns se levantaram contra a liderança que Deus havia estabelecido sobre a congregação. Então, Deus ordenou que todos os cajados dos príncipes, dos principais de Israel, fosse posto numa tenda, inclusive a de Arão. E no outro dia, quando eles foram olhar os cajados que estavam lá na tenda, apenas um havia florescido e dado amêndoas, frutificou, deu flores e fruto, apenas um, e era o cajado de Arão, da tribo que o Senhor levantou para cuidar das coisas santíssimas. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo é o Senhor dessa igreja. Amém. E Ele colocou sobre esse rebanho o pastor Justino e uma equipe pastoral para velar por nós, para cuidar de nós, para nos aconselhar, para repreender, para nos colocar na palavra do Senhor. É a autoridade do Senhor nesta igreja, da qual todos nós, em submissão, temos que dar ouvidos, porque são homens das quais Deus escolheu para estar no lugar onde estão. Aqueles que se levantaram e se rebelaram contra a autoridade de Moisés e de Arão foram castigados por esse Deus, que é um Deus de amor, mas é um Deus fogo consumidor. Agora o povo estava ali, sendo guiado por essa arca. A arca parou, estava ali próximo ao rio Jordão. E a palavra que Josué deu ao povo foi o seguinte: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Isso significa que o Deus Santo dos santos não tem comunhão com o pecado, com a impureza. E se o povo desejasse ver o impossível, os prodígios do Senhor, as maravilhas do Senhor, era necessário santificar. Não conheço tua vida, como nenhum de nós que aqui está conhece. Eu não sei quando você está lá no seu particular, mas Deus sabe, porque Ele está com você. Você sabe como está. Aonde habita o pecado, não há operação de Deus. Enquanto não houver arrependimento e mudança de rumo, não há como Deus operar nessa vida. Minha mãe sempre dizia: César, em altar derribado não há operação divina. É necessário um conserto, é necessário
santidade diante de um Deus que é santo. Você quer maravilhas? Quer ver o mar se abrir, o rio se abrir diante de vós? Santificai-vos, apresentai-vos diante do Senhor em arrependimento, e o sangue do Senhor Jesus Cristo vos purificará. Não há impossibilidades das quais Deus não possa realizar na tua vida. No momento em que os sacerdotes colocaram a planta dos pés no rio, as águas se abriram. O que vinha de cima fez como um paredão de água e parou. Em outras épocas o Rio Jordão era como um riacho, mas estava no período da colheita. É o período do derretimento da neve que cobre o monte de Hermon. Essa água derretida vai para o leito do Rio Jordão, que nasce aos pés desse monte, e essas águas, com todo o volume, vai cortando por toda a Palestina. É o principal rio que corta a Palestina. As águas estavam transbordando de lado a lado, mas no momento em que os homens de Deus colocaram a planta dos pés ali na beirada do rio, tocou a água, o rio se abriu. Glória a Deus. E o povo de Deus, pôde passar em chão seco para tomar posse daquilo que Deus havia separado para eles naquele santo lugar. Quando eu era jovem, recém-convertido e já na igreja de Cristo, havia um corinho que nós cantávamos muito na reunião dos jovens, e que pena que a Bel não está aí, porque eu ia chamá-la para vir até aqui cantar comigo, porque ela tem uma parte responsiva, que as mulheres respondem, e ele é mais ou menos assim: Rio Jordão, hei de atravessar, Rio Jordão, hei de atravessar, Rio Jordão, hei de atravessar. Tem um rio, tem um rio, tem um rio para atravessar. Minha mãe estará esperando, mas ela não pode ajudar. Minha mãe estará esperando, mas ela não pode ajudar. Minha mãe estará esperando, mas ela não pode ajudar. Tem um rio, tem um rio, tem um rio para atravessar. Meu pai estará esperando e ele não pode ajudar. Meu pai estará esperando e ele não pode ajudar. Meu pai estará esperando e ele não pode ajudar. Tem um rio, tem um rio, tem um rio para atravessar. Meu Jesus estará esperando e ele vai ajudar. Meu Jesus estará esperando e ele vai ajudar. Meu Jesus estará esperando e ele vai ajudar. Não há um rio, não há um rio, não há um rio para atravessar. Porque ele já se abriu. Amém. Ele já se abriu. O rio já está aberto. O rio já está aberto. O que é que nós podemos então aprender com essa história, meus irmãos? Que Jesus Cristo, Ele é a autoridade de Deus para liderar o seu povo para a terra prometida. E através do seu Espírito Santo e através da sua palavra, Ele tem nos dado a direção. Confia no Deus da palavra, confia no Deus do sustento, confia no Deus da autoridade.
o Deus que estabeleceu a autoridade através da sua palavra, o Deus que tem colocado homens para nos liderar como igreja de Cristo. Confia no Senhor. Irmãos, eu quero finalizar, eu não vou até lá para não tomar mais tempo, porque eu desejo que o Espírito Santo continue falando no teu coração, e te enche de fé, e te encha de coragem e determinação para fazer aquilo que o Senhor vos chamou para fazer, sem covardia, mas como diz o nosso irmão Camata, com atitude. Com atitude. Jesus havia alimentado uma multidão e determinou que os seus discípulos passassem para o outro lado do lago, e ele permaneceu no local. Aliás, ele foi para o monte e ele foi para orar. Jesus necessitava de oração, de orar, de conversar com o Pai. Ora, ele e o Pai eram um, mas Jesus orava. E já tarde, quando o barco estava já no meio da travessia, Jesus foi ter com os seus discípulos. E eis que quando o viram, se encheram de medo. Ai, um fantasma! E o Senhor Jesus disse: não tem de medo, sou eu, Jesus. E Pedro, aquele atiradinho, né, impulsivo. E às vezes eu me vejo muito na pele de Pedro, sabe, irmãos? Não posso condenar Pedro, não, com a sua impulsividade. Às vezes eu preciso refrear mais a minha língua, e parar mais, pensar mais antes de fazer. E Pedro não se conteve. Mas se é Jesus, então manda ir ter contigo. O Senhor Jesus falou para ele: venha. E ele foi, atirado do jeito que ele foi. E ele foi caminhando, desceu do barco e estava caminhando, e ele sentiu a força do vento, e quem sabe a água molhar a sua canela, e ele teve medo, e ele foi afundando. Senhor, socorro! E o Senhor estendeu as mãos e fez emergir das águas. E subiram ambos no barquinho. Quero dizer, irmãos, por ti, se o mar não se abrir, Ele fará você caminhar por sobre as águas. Confia no Senhor. Só mais um pouquinho. Jesus está voltando. Louvado seja o Senhor. Vamos aplaudir a Deus. Jesus Cristo e o Espírito Santo. Louvado seja o Senhor.